Como lidar com uma dificuldade na partilha de uma herança na sua família? É importante entender o contexto sistêmico. Muitas vezes, pendências ou situações não resolvidas são o que interferem para que a divisão da herança possa acontecer. É importante considerar se há excluídos, e normalmente há. E falar sobre excluídos é falar sobre a ordem do amor, pertencimento ou vínculo. Quando há excluídos, existe um mal-estar que envolve toda a família e uma tristeza toma conta de todos. O tema da tristeza é um tema que me desperta interesse e me parece que a própria constelação familiar me guiou para esse reconhecimento. Nas sessões individuais que eu facilito, o tema da tristeza normalmente se apresenta e ele é central para resolver a questão apresentada pelo cliente. Quando se trata de excluídos numa família, é comum que exista uma tristeza que envolve todas as pessoas. E a consequência de não saber lidar com essa tristeza é se fechar para as relações. E como as pessoas que ignoram a tristeza, que é o que normalmente acontece, acabam se adaptando. Elas se adaptam se ocupando, fazendo coisas, trabalhando, atendendo à necessidade dos outros, mas não atendendo a delas mesmas. Então, quando existe um sentimento de exclusão, a exclusão, de alguma forma, está muito próximo do abandono. Então, os excluídos foram abandonados pela família. E a exclusão pode acontecer porque uma pessoa escolheu se afastar, ou porque alguém foi excluído por ter um comportamento ou uma maneira de ser que era reprovado pela família. Então, quando há excluídos, isso pode afetar a partilha de uma herança, porque quando as pessoas estão fechadas emocionalmente, é difícil chegar num acordo, porque não há conexão emocional. E as pessoas tendem a ver o dinheiro como uma manifestação do amor. E essa ideia de associar o dinheiro, ou seja, quem tem mais da herança se sente mais reconhecido ou melhor, isso afeta o equilíbrio entre dar e receber, que é a outra ordem do amor para se considerar. A partilha da herança pressupõe que os herdeiros recebam fatias justas, ou seja, parcelas equilibradas de acordo com a sua posição e com o desejo daquele que escolheu dividir a herança no seu testamento. Quando essa herança não está disponível, seja por questões judiciais, seja por fatores externos, de alguma forma isso pode ser olhado em uma constelação familiar. Colocando-se um representante, uma pessoa para representar a herança, se pode ver como a herança está nesse contexto familiar. Para quem ela olha? A direção da pessoa que representa a herança, a direção do olhar dessa pessoa, indica alguém ou algo que precisa ser incluído. Então, numa constelação da dificuldade da partilha de uma herança, se inclui as pessoas falecidas, por exemplo, os pais que faleceram, e os filhos, os herdeiros. E nesse movimento se pode perceber como está o campo familiar. Quem olha para quem? Quem tem uma postura de aceitação e reconhecimento de quem veio antes? Quando as ordens do amor não são observadas, não flui. A sensação é estar parado. E normalmente isso tem a ver com pessoas excluídas e com injustiça. Se pessoas foram prejudicadas na família, isso afeta o dar e receber. Porque existe um sentimento onde existe uma falta, uma falha, uma dívida, e isso precisa ser reparado. Como que se repara numa constelação familiar? O reparar, o ajustar as contas é o incluir as pessoas e reconhecer que elas fazem parte. Se na partilha existem herdeiros que não estão sendo considerados, esse pode ser um outro fator para dificultar a divisão da partilha. Cada constelação traz um olhar diferente. Não existe uma fórmula pré-definida em relação aos resultados que se obtém numa constelação. Por quê? Porque a constelação familiar representa
o que está vivo no momento, nas relações em família. Quando se facilita uma constelação, quando se representa as pessoas, o que se observa é como as pessoas estão em relação ao tema, como os envolvidos estão em relação à herança. Se existem pessoas excluídas, de novo, é preciso incluí-las. Se existem pessoas prejudicadas, essas pessoas precisam ser reparadas, receber o reconhecimento e receber a parte delas. Então, a constelação familiar, nesse tema, divisão da herança, vai trazer um olhar que envolve a todos, que permite reconhecer o que está atrapalhando, o que impede que a solução chegue. Esse reconhecimento, que é feito numa constelação, que pode durar em torno de 1 hora, já traz um bem-estar. E se existe essa questão, como eu mencionei, da tristeza, porque houve excluídos e não se sabe lidar com a tristeza, ao fazer uma constelação e reconhecer, acolher os sentimentos, incluir as pessoas, se experimenta um bem-estar. Nesse lugar de bem-estar, de paz, é mais fácil a solução fluir e ser reconhecida por todos. Eu quero propor um exercício breve que você pode experimentar um novo olhar sobre o tema. E é bem simples. Imagine uma pessoa para representar a herança. E eu imagino que você seja uma das pessoas envolvidas, um dos herdeiros. Então você olha para a herança e percebe como você se sente em relação a ela. Se você quiser, imagina as outras pessoas envolvidas, os outros herdeiros. E imagina também quem mais precisa ser incluído. Se você quiser, você pode anotar numa folha de papel e mais, você pode cortar pedacinhos, quadradinhos de papel e escrever o nome de cada pessoa e posicionar numa mesa, de forma que você perceba como você se sente em relação à herança e como você sente as demais pessoas envolvidas. A partir daí, aí agora entra o exercício que a gente vai fazer. Ao olhar para a herança, você olha para alguém que está por trás dela, que podem ser os falecidos. É importante olhar para quem está por trás da herança e dar reconhecimento a eles, no sentido de deixar com eles o que é deles, assumir o que é seu. Você pode dizer isso. Experimenta dizer para quem está por trás da herança. Então aqui está a herança e aqui está o que está por trás da herança. Isso que está por trás pode ser o que impede a solução de acontecer. E aí você separa e pode ver o que estava por trás. Para isso você fala: eu vejo você, você faz parte. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E eu te aceito como você é. E percebe o que muda. Quando você olha para a herança agora, como fica? Fica mais leve? Seu sentimento fica diferente? Pode ser que seja mais fácil de acolher nesse momento o que está presente. Esse foi um breve exercício que já traz alguma percepção diferente, principalmente essa percepção de incluir as pessoas envolvidas, de você perceber. Você pode fazer isso como um exercício, cortando pequenos pedaços de papel, escrevendo o nome das pessoas envolvidas e posicionando numa mesa como você sente que as pessoas estão umas em relação a outras. Se esse é um tema importante para você e você quiser experimentar uma constelação familiar para sentir a mudança, porque uma sessão de constelação familiar traz uma mudança positiva nesse tema e em qualquer tema. Se você quiser então fazer uma constelação familiar, acesse o meu site constelasp.com.br. Lá você pode ter mais informações e agendar uma sessão. É isso, eu fico por aqui e eu gostaria de saber o que você achou desse vídeo. E se você puder deixar um comentário, e se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que tenha interesse nesse tema, de como solucionar dificuldades em relação à partilha da herança. Bom, é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.